o que é meio óbvio. Tá? Segunda coisa que eu queria comentar sobre isso. O que aconteceu ontem na Avenida Paulista, eu fiquei quieto sobre essa manifestação justamente para que as pessoas vissem e tivessem, vamos dizer, formassem a cognição sobre o que é a direita bolsonarista, tá? Supostamente a Nicole, ela convocou uma manifestação. No fundo, Nicole queria, na briga que tinha junto com os bolsonaristas, tá? Junto com a família Bolsonaro, mostrar, olha, vocês não podem falar desse assunto, e eu posso, convoca. E ao mesmo tempo Flávio Bolsonaro já toma a manifestação para si. Se o Nicolas fosse homem, ele denunciaria o Flávio e falaria, isso aqui é picaretagem, isso que eles estão fazendo tá errado, tá? A manifestação é sobre esse tema e colocaria o dedo na ferida. Mas o Nicolas não é homem, eu já falei isso antes e repito, o Nicolas não é homem. Homem tá pelo certo e peita em nome do que é certo. O Nicolas é dissimulado, é fingido, características essencialmente femininas. O enfrentamento pela dissimulação é feminino. Não que a mulher é dissimulada o tempo todo, mas o enfrentamento via dissimulação é uma característica da mulher. Faz parte, inclusive, da tal mentalidade do escravo, né? O Nietzsche trabalha essa lógica, a ética do senhor é a ética do escravo. E essa ética da fingição, da mentira, da conversa de canto, do risinho, né? E aí esse jogo, eles se confundem nesse jogo. Flávio claramente ia tomar essa manifestação para transformá-la num culto à própria personalidade e manter a liderança dele sobre esse público. E foi o que aconteceu ontem. E eu começo essa live falando sobre isso. O que foi ontem? Alguém acha que institucionalmente no combate ao Banco Master o Brasil ganhou alguma coisa? O Banco Master praticamente não foi citado. Eles jogam genericamente o caso, tá? Só para ilustrar o problema do STF. Só que ninguém ali falou. Ninguém falou do caso. E ninguém vai falar do caso porque os envolvidos do caso atingem a direita. Vamos lá. O Zema tava com o Nicolas lá em Minas Gerais. Alguém aqui sabia que o pai do Vorcaro doou, acho que foi 2 a 3 milhões de reais para o Partido Novo na eleição do Zema em 22? Você sabia disso, Riso? Não sabia disso. Vocês sabiam? Tá? Vocês do chat sabiam? Digite onde você sabia. O pai do Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, doou pro Partido Novo. Igual o Fabiano Zeta doou pro Tarcísio e doou pro Bolsonaro. Vocês sabiam disso? Não sabiam. Né? Vocês sabiam, por exemplo, que a Igreja Lagoinha, lá de Belo Horizonte, a Igreja do Belvedere, era tocada pelo Fabiano Zeta, que estava no escândalo do Banco Master, a mesma Lagoinha ao qual se batizou o Flávio Bolsonaro, e a mesma Lagoinha, né, que colocou junto com o jatinho o senhor André Valadão para rodar o Nicolas, com o Nicolas pelo Brasil, né, dois moçoilos lá voando para fazer campanha pro mito. Vocês sabiam disso? Provavelmente não. Né? Então a história sempre será contada em partes. A história sempre será contada de maneira parcial. Né? Quando a gente fala, fulano é parcial, é no fundo porque ele está falando em partes. Ele vai fazer um recorte específico. Igual a esquerda, né? Os vídeos da Tabata criticando o escândalo do Banco Master, só pegando, né, a parte que envolvia bolsonaristas. Entendeu? Então eu coloco isso para vocês aqui, tá? Coloco, assim, de coração aberto para vocês, porque o que nós vimos ali foi o seguinte: somos contra o STF, tá? Entendi, todo mundo aqui é contra o STF. Nós fizemos uma manifestação, nós botamos fogo na imagem deles, pedimos impeachment deles, fizemos tudo isso. Fizemos nossos atos em frente ao Banco Master, com uma galera nova, galera jovem, e vamos continuar essas ações, tá? Só que essa manifestação não foi sobre o Banco Master, não foi contra a corrupção, não foi contra nada. Foi uma manifestação em que Flávio Bolsonaro divulga a sua, vamos dizer, o seu set de valores. Ele divulga seu set de valores. E quais são os valores de Flávio Bolsonaro? Nós vamos ouvir agora. O nosso alvo nunca foi o Supremo. Nós sempre dissemos, o Supremo é fundamental para a democracia. O nosso alvo... Começa já aí, né? Veja só. Flávio, eu entendo, né, que você quer parecer um cara responsável e sério. Eu queria que vocês dessem um zoom aí nessa imagem, num cara careca que tá à esquerda ali do Flávio. Esse aqui. Esse aí. Esse cara careca, só pra avisar, é o Daniel Braga, que é um marqueteiro, até falei na live do Arthur, é um marqueteiro digital do Dória. Quando toda vez que o Flávio fala mal das vacinas, da vacina, tal, tá? Quando ele fala mal do MBL, o MBL pediu impeachment do Bolsonaro, lembre-se que esse cara tava lá de maneira correta, junto com o próprio Dória, organizando manifestações contra o Bolsonaro. É tudo fingição quando eles dizem que, olha, isso aqui é um absurdo. É tudo fingição. Tá aqui, ó, bota na tela. Ex-marqueteiro de Dória atua na pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Repito, ex-marqueteiro de Dória. É esse cara.
O Daniel Braga. Tava ali na campanha. Então quando vê... nossa, e aquela manifestação que tava... Ué, o marqueteiro do Flávio estava naquela manifestação. Inclusive tem imagens dele naquela manifestação. O próprio, né, Pavanato, o próprio Fernando Holliday também estavam, né? O que mostra, assim, esses caras é só conversa. E o Daniel Braga tá certo. Daniel, tome dinheiro desses caras. Tome dinheiro lá, pega dinheiro do PL, bota no teu bolso e tal. Like na live, pessoal, e compartilha o link dessa Só live. uma curiosidade, como é que tá a Carol, que trabalhava com o Daniel Braga? Porque as coincidências do Flávio Bolsonaro com o universo do Banco Master parecem ser muito coincidentes. Só, né, Flavião? Né? Voltando. Retomando isso aí, tá? Então o Flávio, a coisa engraçada já começa aí. Aí o Flávio vem com esse discurso que ele tá... Não, o nosso inimigo não é STF. Então explique por que vocês, através do seu partido corrupto, que é o PL, o partido do Centrão, o PL, tá lançando candidatos ao Senado no Brasil inteiro com argumentos de que esses senadores, veja só, vão combater o STF. Então, vão ou não vão combater o STF? Quando você pega o Carluxo e lança ele candidato ao Senado por Santa Catarina, é ou não é pra combater o STF? Cada hora é um discurso. Mas que engraçado, né? Eu fico um pouco confuso com isso. Muito confuso, na verdade. E aí, continua. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Dá o play, outras falas aqui, revolucionárias do direitista Flávio Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, no meio de uma pandemia, porque não roubava, tinha dinheiro. Oi? Para garantir que as pessoas mais vulneráveis... Oi, volta aqui. Como é que é? Para garantir que começo. Vamos lá, Presidente Bolsonaro, no meio de uma pandemia, porque não roubava, tinha dinheiro. Para garantir que as pessoas mais vulneráveis tivessem o que comer e passou o Bolsa Família para no mínimo R$600. Pausa, é mentira. É mentira. O Jair Bolsonaro propõe um aumento pequeno. Quem aumenta para R$600 foi o Congresso Nacional. O Bolsonaro não queria isso. 2, vocês mandaram as contas para Cucuia para fazer aquilo. E eu nem tô criticando, porque ali era um momento extremo. Mas é sério que você vai usar a pandemia para fazer propaganda, Flávio Bolsonaro? E não é porque não roubava, porque roubava. O governo de vocês era eivado dos escândalos de corrupção, a começar pelo escândalo do Banco Master. Ou vamos nos esquecer que foi durante o governo Bolsonaro que o escândalo do Banco Master começa a pegar fogo. Vamos esquecer, tá? Bota ali, ó, Riso. MP, bota assim, vamos dar nome aos bois. MP, vamos procurar a palavra-chave. MP de medida provisória, João Roma, crédito sobre benefícios, empréstimo sobre benefício, 2022. Aqui, ó, essa aí. A principal medida provisória relacionada aos benefícios em 22, na qual João Roma atuou como relator e defendia enquanto ministro da Cidadania, foi o MP número 1076 de 2021, convertida posteriormente na Lei 14342 de 2022. O que era? Instituiu o benefício extraordinário do Auxílio Brasil, que garantia um pagamento complementar, que blá blá blá. Relator e aprovação, blá blá blá. Não, é outra. É outra. Não é essa MP. Tem uma outra medida provisória que permite que você faça empréstimos baseados nisso. Aqui, ó. É a MP 1106 de 2022. A ampliação da margem consignável. Aumentou o limite de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS de 35% para 40%. Alguém conhece essa história? Riso? Inclusão de novos beneficiários. Autorizou a realização de empréstimos consignados para beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC, renda mensal vitalícia RMV e, crucialmente, para beneficiários de programas federais de transferência de renda como Auxílio Brasil. Tá? O que eu quero dizer? Tá? Aquele período ali foi autorizado que todo mundo que recebeu algum benefício do Estado pudesse adiantar esse recebível pegando um empréstimo e gastar isso aí no ano da eleição. Entendeu, Riso? Entendi. O que aconteceu?
Várias empresas se beneficiaram disso. Eu vou falar duas empresas que ampliaram o seu escopo de empréstimo nesse período. Uma Qual? foi o Banco Master. Porque o programa Cred Sexta, do Augusto Lima, do PT, um dos arquitetos do escândalo do Banco Master, sabendo que o Cred Sexta era o produto financeiro que começou a fraude do Banco Master, ele ampliou. Você sabia disso? Foi uma MP no governo Bolsonaro que permitiu isso. Sabe outro também começou a tocar essa putaria? Que saiu emprestando? Uma empresa chamada Grupo Zema. Quê? O Zema também faz crédito consignado. E a SMP, uma das empresas beneficiadas por SMP, foi uma empresa do Grupo Zema. Grupo Zema? Zema, do Zema. Tem alguma coisa a ver com o Com o governador? Romeu Zema. Caramba! Caramba! Eu não tô falando que o Zema roubou. Não tô falando, de maneira alguma. Não tô sendo leviano. Eu tô só falando que tinha uma boiada passando lá no final do governo Bolsonaro. E no caso do Banco Master, claramente é corrupção. Houve uma MP que beneficiou o produto Cred Sexta, que é um escândalo de corrupção que vem dos governos do PT e que passou no governo do Bolsonaro. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que foi durante o governo Bolsonaro que a putaria lá, junto ao Banco Central, em que todo mundo era amigo, o Roberto Campos Neto era amigo do Vorcaro, que era amigo do Ciro Nogueira, todo mundo se encontrava. Foi ali que o Roberto Campos Neto fechou assim o ouvido, ó, ficou quietinho, enquanto as denúncias vinham sobre os escândalos do Banco Master. Sabia disso? Eu tô falando isso, galera. O Flávio Bolsonaro vinha meter que era um governo santo, o governo corrupto do pai. Houve escândalo de corrupção envolvendo igrejas no setor de educação, no Ministério da Educação, e barras de ouro. Descoberto, inclusive, pela equipe do Chalders e da Andresa Matais lá no Estadão. Barras de ouro, pagamento de propina, superfaturamento de material escolar. Mas outros crimes que é basicamente corrupção. Colocar um cupincha dele, que é aquele ramagem, que é comprovadamente corrupto, pra tocar a Polícia Federal, pra proteger a turma do Bolsonaro que estava sendo investigada. Isso é corrupção, certo? Vocês vão ficar fingindo que não é corrupto, Flávio? Que é isso? Essa mania... E assim, o problema é o seguinte, que o bolsonarista comum, ele não quer ouvir isso, ele quer fingir que é só o PT é ladrão. O PT é ladrão e o bolsonarismo é ladrão. São ladrões. Ora, se a maior parte dos políticos são ladrões, por que o PT e o Bolsonaro não serão ladrões? Existe gente que não é corrupto na política? Sim, existe. De todos os... Eu vou achar gente no bolsonarismo que não é corrupta, eu vou achar gente na esquerda que não é corrupta, nós não somos corruptos. Agora, dito isso, já tá demonstrado que as lideranças do PT, as lideranças do Bolsonaro são corruptas. Ponto. Rapaziada, isso aqui foi Absolute Cinema. Não, isso aqui foi simplesmente inigualável. O senhor Flávio Bolsonaro tomou de assalto a manifestação do Nicolas. Isso aqui é muito bizarro, cara. Esse bolsonarismo, esse bolsopetismo é um negócio muito engraçado, é muito cômico. Com todo respeito, sinceramente, isso aqui não é querendo tirar sarro, é querendo tirar sarro também, mas é de fato muito engraçado, irmão. O Flávio Bolsonaro simplesmente tomou a manifestação do Nicolas Ferreira e tornou a manifestação e tornou a manifestação que o Nicolas Ferreira convocou em um culto à personalidade dele, que era o que o Bolsonaro fazia. Toda manifestação que o Bolsonaro levantava era um culto à personalidade do Bolsonaro. As pessoas ficavam gritando mito, mito, mito. Ele se promovia, ele falava que ele estava tentando enfrentar o sistema, que o sistema estava contra ele, toda aquela baboseira que a gente já conhece. Mas, irmão, esse não foi o intuito dessa manifestação. O Nicolas Ferreira, meus amigos, em vários dias, o Nicolas Ferreira passou o mês passado inteiro falando dessa manifestação.
O objetivo da manifestação ela era se manifestar contra o Banco Master, irmão. O Flávio tomou a manifestação do Nicolas, não falaram do Banco Master. Isso aqui, irmão, isso aqui foi muito bizarro, na moral. O intuito da manifestação era esse. O Nicolas Ferreira, quando chamou a manifestação, eu acompanho os stories do Nicolas Ferreira. Eu acompanho os caras, para saber o que eles estão fazendo. Eu faço isso, eu trabalho aqui produzindo esse tipo de vídeo aqui, então eu tenho que saber o que os caras estão fazendo. O Nicolas Ferreira, o objetivo dessa manifestação era o Banco Master, era o Fora Moraes, era o Fora Toffoli. E como o Renan falou nesse corte, o senhor Flávio Bolsonaro não pode ficar batendo muito nos caras, porque o Flávio deve favor pros caras, irmão. O Flávio deve favor pros caras. Aí qual seria o papel do Nicolas? Qual seria o papel de homem? O papel de homem. Um papel que um homem teria. Irmão, explanar o Flávio ali no meio de todo mundo. Jamais faria isso. Jamais. O Nicolas fazer isso, bater de frente com o Flávio ali na frente de todo mundo. Em hipótese nenhuma. Mas o objetivo dessa manifestação era o Banco Master. Era pedir o Fora Toffoli, o Fora Moraes e os caras... A manifestação basicamente se tornou um culto à personalidade. O senhor Flávio usou a manifestação do Nicolas para se promover. Eles já perceberam, cara, que o Nicolas é o maior da direita hoje. Sem a figura do Bolsonaro, hoje o Nicolas é maior que todos eles. Maior que Michele, maior que Eduardo, maior que Flávio, maior que todos. Maior que todos. Coitado do Flávio. Quem é Flávio na fila do pão? Quem é Flávio Bolsonaro no bolsonarismo? Quem é? O Flávio Bolsonaro é o mais rejeitado de todos, eu acredito. A Michele Bolsonaro é muito mais popular que o Flávio Bolsonaro. Só escolheram o Flávio Bolsonaro porque, sei lá, um acordão lá que o Renan vive falando do acordão que eles fizeram lá. Mas é isso, rapaziada, que bizarrice, cara. Isso aqui é muito engraçado, os caras estão se comendo. Aí o Eduardo Bolsonaro vive alfinetando o Nicolas Ferreira, falando que o Nicolas tá junto com a Michele. Irmão, que coisa de louco, cara, que coisa de louco, isso é muito engraçado. Aí, o Daniel Braga, marqueteiro do Dória junto com o Flávio. Irmão, sabe o que isso aqui me lembra? Sinceramente, sabe o que me lembra isso aqui? Isso aqui me lembra basicamente o Alckmin que batia no Lula e agora tá junto com o Lula. Irmão, o Daniel Braga era um marqueteiro que ficava... Que dava ideia pro Dória falar mal do Bolsonaro. Era o marqueteiro do Dória. Então, toda vez que o Dória vinha a público falar mal do Bolsonaro, era a ideia do Daniel Braga. Isso aqui é muito maluco, bicho. Isso aqui é muito maluco, irmão. Os caras não tem nem vergonha. Os caras não tem nem vergonha de fazer isso. Porque eles têm a plena convicção de que o bolsonarista, assim como o petista, ele não pesquisa. Ele não vai atrás da informação. Ele nem se dá o trabalho de saber quem é o careca que estava do lado do Flávio. Ele nem se dá o trabalho de saber quem é. Então os caras se sentem muito confortáveis para fazer esse tipo de coisa. Daniel Braga tava lá em cima do palco, irmão. Com a maior cara lavada. E assim, tá certo ele, né? Igual o Renan falou, tá tirando dinheiro dos caras. Trabalha pros dois lados, olha que bizarrice. Trabalhou contra o Bolsonaro e agora trabalha a favor. Irmão do céu, irmão do céu. Irmão, se você fala isso, sei lá, se você vai pros Estados Unidos e conta uma história dessa, o pessoal dá risada da sua cara. Se você vai... Se bem que os países lá da Europa estão tudo um fiasco, estão tudo naufragando, né? Mas, irmão, se você falar isso aqui na gringa, nem precisa ir longe. Se você ir na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e contar o tipo de coisa que acontece aqui na política nacional, o pessoal vai dar risada na sua cara. Eu já falei isso em outros vídeos. Isso aqui é um manicômio. Já falei isso em outros vídeos. Isso aqui é um manicômio, irmão. O cara fazia o marketing contra o Bolsonaro e agora tá fazendo o marketing pró-Bolsonaro. Pode um trem desse? Não pode, não pode. Ou pode, né? No Brasil tudo pode. No Brasil é o país que tudo pode. Isso aqui eu tenho que confessar uma coisa. Quando estourou esse escândalo aqui, cara, é o típico bolsonarista. Na época eu era bolsonarista. A gente simplesmente acredita que é invenção da mídia, que a mídia tá perseguindo o mito, e a gente deu um jeito... A gente não, né, cara? Eu só era um eleitor burro, eu não fazia parte da elite dos caras. Eu não tava junto com os caras tomando decisão, eu era só um eleitor bobo que acreditava, que não via outra alternativa. Então eu acreditava nisso aqui, ó. Houve escândalo...
eu desacreditava disso aqui, na verdade. Houve escândalo de corrupção envolvendo igrejas no Ministério da Educação com barras de ouro. Pagamento de propina com barras de ouro. Superfaturamento de material escolar. Quando esse escândalo aqui estourou, cara, é complicado quando você entra na paixão política. Você simplesmente dá um jeito de acreditar no... Você faz de tudo para não acreditar que o seu político de estimação é culpado. Então, quando eu era bolsonarista e isso aqui apareceu, eu falei, não, isso aí é invenção. O mito não é corrupto. Não aconteceu nenhum escândalo de corrupção no governo do mito. Esse pessoal é tudo invencionista. Estão tudo contra o mito. Essa mídia maldita fica inventando esse tipo de coisa. É assim, cara. Infelizmente eu era esse panaca. Mas eu despertei, né? Eu abri os olhos. E muita gente... Eu já repeti isso um monte de vezes, eu vou continuar repetindo. E assim como eu, milhares e milhares de pessoas também estão abrindo os olhos e percebendo que o bolsonarismo é uma farsa. O Gabriel Piauí é muito interessante a história dele, porque ele conta, né? Ele conta que ele se tornou Missão. Ele abandonou o bolsonarismo para fazer parte do grupo do Partido Missão, do MBL, porque ele simplesmente não sabia responder os questionamentos do Arthur Duval, do Mamãe Falei, com relação aos escândalos do governo Bolsonaro. E por ele não saber responder esses questionamentos, ele começou a pensar. Ele começou a pensar a respeito. Será que esses caras estão certos? Será que o bolsonarismo é de fato uma farsa? E aí ele percebeu que realmente o bolsonarismo é uma farsa e ele deixou o bolsonarismo. Foi isso que aconteceu. E assim, todos os dias, não todos os dias, né, mas praticamente toda semana, todo mês, a gente vê alguma notícia de alguém que era bolsonarista e deixou a farsa do bolsonarismo, do bolsopetismo, e agora está se unindo à verdadeira direita. A verdadeira direita, irmão, reclama quem quiser. A verdadeira direita, nós somos a verdadeira direita. Nós não apoiamos vagabundo. Nós não apoiamos corrupto. Ah, mas o MBL tem muitos erros. Tem vários erros. Tem muitos. Mas de corrupção você não vai encontrar um. Erros. Corrupção você não vai encontrar nada, irmão. Você pode achar um monte de erro. Agora corrupção você não vai achar. Você vai achar o áudio escroto do Arthur. Você vai achar aquele vídeo monstro, aquele vídeo patético do Renan fazendo aquela brincadeira absurda com aquela moça lá. Fazendo brincadeira que não se deve fazer. E o Renan sabe que ele errou. E aí o pessoal fica usando esse tipo de vídeo para atacar ele. Aquele vídeo que você sabe do que eu tô falando, que ele fez aquela piada infeliz com aquela moça lá. Tava todo mundo bêbado. Enfim, você vai achar esse tipo de coisa, entendeu? Esse tipo de coisa você acha mesmo. Agora, corrupção você não vai achar, irmão. Não vai, pode procurar. Não, mas o Renan mandou coraçãozinho pro Alexandre no Twitter. Um direitista de verdade chamaria o Alexandre de Moraes pra ser vice. Não mandaria coraçãozinho no Twitter, né? Exatamente, pois é. Rapaziada, se inscreve nesse canal aí. Esse aqui é meu Instagram, ó, victorsantos.c. Se inscreve aí, firmeza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, rapaziada, e até o próximo vídeo.